paz, irmãos, bom dia, glória seja dada ao nome do Senhor. Chegamos no verso 12 do Salmo 19. O verso 12 fala assim: Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Lendo esse salmo, eu me lembrei de um ensaio de Sócrates, junto com vários filósofos da Grécia Antiga, que ele tinha uma fala que falava assim: Conheça-te a ti mesmo. E a partir do conhecimento de você mesmo, você seria capaz de aprender sobre outros conhecimentos. Nós sabemos que, de fato, esse é o maior desafio, é um dos maiores desafios que nós temos, que é o ato de se conhecer. Por muitas vezes a gente se surpreende conosco, até dizemos a partir disso de eu achei que eu me conhecia, porque a gente fala coisas que muitas vezes a gente se arrepende e percebe depois. Nós fazemos coisas que quando a gente percebe, fala, nossa, como eu fiz isso? Nós reagimos a situações e a gente chega a não se conhecer e percebe o quanto a gente não se conhece. E nós sabemos a partir da palavra de Deus que o único que conhece tudo ao nosso respeito é o próprio Deus. No Salmo 139, o salmista, por acaso Davi também, vai dizer que nessa sondagem, Senhor, que o Senhor percebe tudo ao meu respeito, me guia, porque eu não consigo perceber. E o salmista, aqui no Salmo 19, no verso 12, ele está anteriormente a esse verso falando que existe uma grande recompensa àquele que honra, aquele que obedece à lei do Senhor. Só que o salmista sabe que ele peca diante do Senhor. E a partir desse verso que a gente está lendo, ele vai falar sobre isso, pedindo graça a Deus com relação a isso. E ele começa pedindo a Deus que o perdoe daquilo que ele nem percebe. Por muitas vezes em nossas orações, nós temos orações de pecados decorados. Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Ou muitas vezes a gente nem declara o pecado pelo nome, não é verdade? E o salmista aqui está dizendo: Senhor, eu não me conheço por completo, eu não consigo me ver por completo, e muito menos aquilo que eu tenho pecado diante do Senhor por completo. Algumas coisas eu percebo, ali ou acolá, mas outras eu não percebo. Então, Senhor, me perdoa, me absolve, me trata como inocente. E aqui, você que está assistindo a gente, não se engane. O Senhor é justo. Ele não trata ninguém por inocente de forma nenhuma. É a partir do quê? A partir de qual justiça que Deus faz alguém como inocente? A partir da justiça de Cristo. Então o salmista aqui não está pedindo para Deus passar o pano. Ah, Senhor, já que eu não percebi, já que eu sou inocente, eu não peco. Ah, quem pode discernir os seus próprios erros? Ninguém. Ah, então estou livre. Não. Ele reconhece que até os pecados que ele comete sem perceber são pecados. São falhas da característica humana de Davi de ser pecador. Davi não passa o pano nele mesmo, dizendo, já que eu não percebo, logo não é pecado. Não, não, é pecado, por mais que ele não perceba. Porque é familiar da natureza de Davi, é familiar da nossa natureza pecar. Então, que a gente faça uma oração semelhante à de Davi hoje. Não pedindo, Senhor, passa o pano naquilo que eu não percebo. Não, Senhor, eu tenho pecado até sem querer. Ou melhor, eu tenho pecado até sem perceber, Senhor. Eu tenho pecado até sem perceber. Senhor, me perdoa, me ajuda. Que a graça de Cristo, que a justiça de Cristo, que a santidade de Cristo esteja sobre mim. Porque até sem perceber tenho pecado. Porque é natural de nós, pecadores, de nós humanos, pecarmos. Então, Davi está fazendo o questionamento: quem pode saber tudo? Quem pode perceber todos os seus pecados? Ninguém pode. Senhor, me absolve, me trata como inocente, me perdoa com relação a esses pecados, porque são pecados. E na reflexão de amanhã, na devocional de amanhã, ele vai pedir perdão pelos pecados que ele premedita, pelos pecados que ele pensa antes de fazê-lo, que ele percebe em todos os detalhes para pecar. Então, que a gente faça como Davi, entremos diante de Deus, sabendo que a lei dele é perfeita e aquele que obedece à lei do Senhor receberá recompensa, que é a eternidade com ele, e sabendo que o salário do pecado
é a morte, então, uma recompensa certa para o pecado, que a gente entre diante de Deus, sabendo que somos pecadores, sem pedir para Deus passar o pano e nem nós passando o pano para nós mesmos. Mas diante de Deus, em sinceridade, que nós oremos, Senhor, eu não sei aonde eu tenho pecado por muitas vezes, mas Senhor, me perdoa. E que a gente ore como o salmista Davi lá no Salmo 139, Senhor, me sonda, me conhece e veja se há em mim algum caminho mau. Irmão, sempre há. E aí a gente termina a oração dizendo, me guia pelo caminho da eternidade. Que o Senhor nos perdoe pelos pecados que a gente premedita e que o Senhor nos perdoe pelos pecados que a gente não premedita. Mas que nós entremos em oração diante de Deus pedindo perdão. Perdão. Em nome de Jesus, irmãos, Deus abençoe. Um ótimo dia.